Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui retornando com o nosso programa Cronologia Bíblica Histórico Profético. E aqui comigo no estúdio está o pastor Roberto Pedra. Seja bem-vindo novamente, pastor. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Alex. A paz do Senhor a todos os irmãos. Nós estamos aqui pela TV Manaim, que está vinculada à Igreja Cristã Maranata. E nós estamos nessa fase, nesse ano, falando a respeito da cronologia do Novo Testamento. No último episódio, até revisando, nós falamos um pouquinho da experiência ali de Nazaré, da rejeição de Nazaré com respeito ao Senhor Jesus. Nós vamos enfocar algumas coisas. E o nosso episódio hoje é a Galiléia das Nações. Até mostrando profeticamente aqui como o ministério de Jesus ele foi amplo no sentido de não se restringir apenas às fronteiras de Israel, aos judeus, mas Jesus ele vem para os gentios, A igreja é gentílica, A salvação foi para o povo que andava em trevas e viu uma grande luz, e sobre o vale da sombra da morte resplandeceu uma grande luz. A operação do Senhor Jesus, a salvação para a vida da igreja que é gentílica, Sim. Até, pastor Roberto, para nós começarmos, eu gostaria até que nós lêssemos um texto, que está lá em Mateus capítulo 4, verso 13, e eu vou passar até a palavra para o pastor, até falar algo aqui, que o texto diz assim: e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Isso. Pastor Alex, o que eu gostaria de começar dizendo aqui, até relembrando o que nós falamos no episódio passado, a forma de Deus agir. Porque Deus, ele escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes, E a ação de Deus aqui, ele para realizar, para Jesus iniciar o seu ministério, para Jesus nascer, tudo foi em cidades pequenas, lugares desprezados em Israel, mostrando que Jesus não vê como os olhos dos homens. O olhar de Jesus é diferente. E isso traz para nós um conforto e uma alegria, porque nós somos pequenos também. E o Senhor nos vê. O Senhor tem na vida do homem, por menor que seja, por mais, Ele vê em nós o projeto para nos alcançar. Essas cidades que nós citamos aqui, que o texto cita, Nazaré, uma cidade pequena, nós vamos abordar um pouco mais adiante, Então era uma região, mas ali estava o projeto de Deus eterno, Nós vemos estava incluído dentro do projeto de Deus, desse Deus maravilhoso que criou os céus e a terra, que operou, abriu o mar vermelho, que tem todo o poder nas suas mãos, mas incluiu cidades tão insignificantes, dentro da sua grandeza e do seu projeto maravilhoso. E é interessante, e eu fico assim, confortado quando eu leio essa expressão, nos confins de Zebulon e Naftali, ou Naftali, porque mostra o seguinte: naquele lugar tão distante, naquele lugar às vezes impossível de se chegar, porque quando nós falamos aqui, as caminhadas ali, 30 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros, para nós hoje isso é muito rápido, É confortável, você pega um veículo ou uma condução, você percorre até muito mais do que isso. Sim. Em poucas horas, mas naquele tempo eram caminhadas exaustivas, às vezes as pessoas viviam 20 quilômetros uma das outras e nem se viam a vida inteira, mas o texto diz que Jesus ele deixa o lugar que ele foi rejeitado e ele vai morar nos confins destes locais, mostrando o alcance do Senhor, a misericórdia do Senhor, E às vezes nós nos sentimos assim, no fundo do poço, rejeitados, esquecidos, às vezes pelos amigos, pela família, pelos homens, pela sociedade. Às vezes nós estamos nos confins de Zebulon, distantes, mas aí nós nos surpreendemos pelo que você disse, pelo amor de Deus, pela misericórdia do Senhor. Quem veio até mim, foi o Senhor. E isso é muito importante, porque às vezes o homem pensa assim: olha, a partir de hoje eu vou para Jesus. Não,
É Ele que foi até você. Ele que nos atraiu. Ele que te atraiu, Ele que estendeu as mãos, te colocou de pé, te tirou de um lago horrível, né? De um charco de lodo, nos colocou de pé para uma nova vida, né? Isso é muito importante, né? Às vezes nós não conseguimos entender como Deus, tão glorioso, tão grandioso, pode se preocupar comigo, pode saber meu nome, me conhecer mais do que a mim mesmo. Exatamente. E que é mais maravilhoso dizer assim, eu tenho algo maravilhoso na sua vida. Exatamente. Então, porque o Senhor não olha o merecimento. E é o que eu gostaria até que passasse o próximo quadro, pastor Alex, para nós abordarmos sobre alguns aspectos geográficos, né, de algumas cidades que nós abordamos e citamos na Bíblia, para nos contextualizar, né? Nós vemos o exemplo Nazaré, foi até onde Jesus passou grande parte da sua vida, e ali na primeira rejeição, né, onde Jesus foi rejeitado porque ele apresentou a palavra, a profecia, mas racionalmente as pessoas não aceitaram, porque viram nele, olha, mas ele não é o filho do carpinteiro, está aqui no nosso meio os irmãos. Nazaré está destacado ali, né? Era uma pequena cidade. Naquela época, Nazaré tinha aproximadamente 300, 400 pessoas. É um lugarejo muito pequeno e vamos dizer assim, insignificante, né? Mas ali Jesus viveu uma parte da sua vida, era conhecido, e ali Nazaré era uma cidade pequena, de agricultura familiar, né, de subsistência. Nós vemos outra, Cafarnaum, quando Jesus sai expulso de Nazaré, Jesus vai para Cafarnaum. Cafarnaum já era uma cidade um pouco mais relevante. Era comum aquelas cidades onde havia as rotas de comércio, essas cidades se fortalecerem. É o caso de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que estava ali à beira do mar da Galileia, o mar da Galileia que também foi palco de muitas experiências de Jesus com seus discípulos, né? É interessante que, até interrompendo você um pouquinho, os nossos espectadores, talvez você está tendo contato com a Bíblia, né? Você vai ver muitas expressões a respeito do Mar da Galileia. Mar da Galileia, Lago de Genezaré, né? E na realidade o Mar da Galileia não era um mar, né? Na realidade era um lago, um grande lago de água doce, né? Sim, justamente. Então às vezes a pessoa vê, né, o Mar da Galileia, imagina um mar, né? Mas é como nós vemos ali. Mas muito grande, né? Muito grande, né? Então Cafarnaum, ali havia a parte do governo. Nós vemos o exemplo, Mateus, que trabalhava para o governo na recebedoria, né? E a presença também ali do oficial que teve o filho curado, né? A expressão bíblica é o régulo, estava ali também. Então nós vemos Cafarnaum como uma cidade um pouco maior, né? No texto que foi lido, fala de Zebulon e Naftali. São regiões históricas das tribos de Israel, né? Fazia parte da Galileia ali no tempo de Jesus. Nós vemos a Galileia, que era a região. Essa região norte, né? A região norte. Em outros episódios, alto, né? Nós até já mostramos o mapa é dividido em regiões, né? Então, a Galileia ao norte, né? E nós vemos, era a região que abrangia ali. Um detalhe interessante da Galileia é porque era considerado uma região misturada. Por isso o título do episódio, né? Sim. Galileia das Nações, né? Das Nações. Porque ela foi invadida, aquela região, e ali houve uma mistura das culturas, a mistura de uma forma geral, né? Então, por isso, muitos judeus, havia uma acepção com as pessoas daquela região, pela mistura das gentes, né? Das pessoas. E é interessante, quando nós olhamos para o mapa, né? Está até destacado ali o Rio Jordão, onde o Senhor Jesus se batizou. Quando nós olhamos lá no Velho Testamento, Josué atravessa o Jordão para a entrada na terra. Mas é interessante que o Rio Jordão ele nasce lá nos montes, né?
no degelo lá o gelo que estava lá no alto dos montes. O Rio Jordão ele é formado, ele vem, e o Mar da Galileia ali era uma retenção desta água, né? Uma grande retenção, e aonde estavam essas pessoas, né? Não está aqui destacado no mapa, mas aqui está a Caná da Galileia, está pertinho aqui também. Sim. Aonde a água foi transformada em vinho no casamento. Então nós temos vários locais aqui. Betânia, onde Jesus vai ressuscitar Lázaro. Então nós temos aquele local ali, e era um local assim de muita prosperidade, porque havia a pesca ali, havia abundância de alimento ali. Então, em torno do Mar da Galileia, daquele lago ali, havia vida, e é onde Jesus ele caminhou e ele operou ali, né? Sim. Quando nós falamos do Rio Jordão, nós podemos fazer até uma comparação da operação do Espírito Santo, né? E aquele local ali, essa retenção desse grande volume de água, e hoje, profeticamente, nós percebemos isso, e nós chamamos isso de período da graça, né? É um momento onde o Espírito Santo tem operado de uma maneira maravilhosa para que o homem possa ser alimentado pela palavra de Deus, né? Tenha uma experiência com Jesus, sinta a presença de Jesus, seja tocado pelo Senhor e viva essa experiência, né? Interessante que a água sai do Mar da Galileia e ele vai fazer esse plano, é um plano de descida, né? E essa água vai toda para esse local aqui maior, que a gente é conhecido como o Mar Morto, né? Morte, né? Sim. Onde não há vida. Então havia ali um contraponto, né? Bem distinto, onde havia vida e onde há morte, né? E aí a gente até volta naquilo que nós falamos no episódio passado, que é essa escolha, né? O homem hoje pode fazer uma escolha. Sim. O escolha pela vida, a salvação em Jesus, em viver essa experiência com Jesus. O mais difícil já foi feito, né? Ele morreu na cruz por nós, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele escolheu estar nos confins para alcançar as nossas vidas. E cabe a nós fazer essa escolha, né, de salvação, de vida em abundância, né? Sim. Você falou sobre o Mar Morto. A expressão morte, ela é muito forte, porque a morte põe fim em tudo. E muitas vezes o homem pode se encontrar numa situação em que ele até mesmo veja para ele apenas como sequência a morte. Mas Jesus ele tem, pela operação do Espírito Santo, agora uma nova vida. Essa ação do Rio Jordão vindo, né, desaguar no Mar Morto, é a operação do Espírito Santo fazendo isso na vida do homem, né? O Senhor ele quer, pela operação do seu Espírito Santo, mesmo que esteja morto. É o que aconteceu com Lázaro lá adiante, né? Em Jesus há esperança. A esperança, né? Ao cheiro das águas, né? Voltará, brotará, né? Está lá em Jó, né? Isso, e muitas vezes nós podemos ter pessoas ouvindo essa palavra aqui hoje, e há esperança em Jesus. Quando o homem abre o seu coração, né, é necessário que o coração esteja aberto para que as águas da operação do Espírito Santo alcancem, tirando toda a morte e trazendo vida, trazendo esperança, trazendo uma nova condição de viver na presença do Senhor. É interessante porque nós estamos vendo essa parte cronológica do ministério de Jesus, e nós vemos assim esse trajeto que o Senhor vai fazendo, né? E onde ele vai passando, ele vai deixando essas experiências, marcando, né, os homens, né? Marcou Nicodemos, marcou a mulher samaritana em Sicar ali, em Samaria, marcou ali o filho, o oficial, e toda a casa dele, porque o texto diz que após a cura desse menino, toda a família crê, né? Então a ação do Senhor, e o Senhor vai operando e trazendo esta bênção. O próximo texto, né, está no Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 4, os versos 14 e 15, diz assim: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, Zabulon, e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações.
Então é importante nós dissermos isso, porque nós estamos lendo a palavra, mas além da letra, é o que sempre nós enfatizamos aqui, né? Cronologia bíblica, histórica e profética. Você tem uma história, mas você tem uma profecia, você tem aquilo que é profético, aquilo que é o projeto de Deus de salvação, de redenção para a vida do homem. E o texto, ele enfatiza isso, aquilo que foi dito pelo profeta, aquilo que é profético está se cumprindo, né? Nesses confins, né, de Zabulon, Naftali, junto ao caminho do mar, é o caminho que você está dizendo, né? Às vezes é um caminho de morte, as pessoas estão vivendo esse momento difícil, né? Além do Jordão, às vezes distantes da operação do Espírito Santo, distantes de ouvir a voz do Senhor, distantes de ter paz no coração. Naquele contexto ali, a Galiléia das nações, porque Jesus, ele veio para resgatar o homem, né? Além dos termos de Israel, né? Além de uma nação, o Senhor veio para resgatar o homem, né? Porque aqui fala da igreja gentílica e essa ação de Deus, né? Houve um episódio que você diz assim, no tempo de Deus não há impossíveis, né? Não sei se você se lembra disso. E é isso, né? Talvez Sim. Hoje seja esse tempo para você, que às vezes você até pode estar se sentindo tão distante de Deus, mas hoje Jesus está se aproximando da sua vida, né? E para te trazer vida e abundância, né? Glória a Deus. É importante isso. Sim. É interessante, pastor Alex, porque quando diz aqui, né, a Galileia das nações, porque Galileia, ela houve a mistura de povos, né? E muitas culturas, e ali foi nesse ambiente que Jesus opera, alcançando os gentios. Mas é interessante, porque assim, houve uma resistência, havia uma resistência cultural dos que estavam mais ao sul em relação aos do norte, por causa dessa mistura. Eu queria apenas fazer um comentário, porque o que acontece? Se nós pegarmos a palavra de Deus, entre sociedade, entre pessoas, isso é saudável, a mistura. A troca de cultura, a troca de experiência, de vivência, isso é maravilhoso. O Brasil é um exemplo disso, dessa mistura. Mas quando nós falamos da palavra de Deus, você falar da mistura da palavra de Deus com outros elementos, há um problema, há um perigo. Exatamente. Né? Porque a palavra de Deus é eterna, ela é imutável, é a rocha eterna. A palavra de Deus, nós temos nela a segurança de que nela nós temos a instrução da salvação. Qual é o grande perigo? É quando há uma mistura nessa palavra. Há um texto na Bíblia que diz assim, que veio a mulher e pegou 3 medidas de trigo e misturou o fermento, e levedou-se toda a massa. Então, as 3 medidas de trigo fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da revelação. Então, a mensagem não pode haver a mistura do fermento que leveda e incha. O Evangelho é para ser vivido dentro daquilo que é o que o Senhor ensina pelo Espírito. Não há como misturar dentro do Evangelho aquilo que é humano, que é racional. É racional, aquilo que é moderno, atualizar o Evangelho para o tempo e o entendimento do homem, isso é a mistura que não é saudável. É o que se ouve hoje, né? Nós vamos moldar o Evangelho para se adaptar ao homem. Mas o Evangelho não é isso. Na realidade, o Evangelho, ele muda o homem. Sim. Ele transforma o homem e ele prepara o homem para uma eternidade com o Senhor. O Evangelho é o Evangelho eterno. É o Evangelho eterno que, embora a Bíblia tenha sido escrita por homens, mas o autor é Deus. Então, por isso que o Evangelho não há espaço para adaptações. É como um exemplo tão maravilhoso na vida de Jacó, né, quando ele deita, né, e deita sobre a pedra. Ali tem a visão, né, os sonhos, né, da escada, e Deus se revela a ele. Ali
a cabeça dele se moldou a pedra. Então, é a nossa mente que precisa se moldar ao Evangelho. E até dizendo para você que nos assiste, mas pastor, eu gostaria de saber mais da história de Jacó. Vá lá na playlist, porque nós temos mais de 60 episódios do Cronologia Bíblica, e lá você vai ter um episódio falando sobre essa experiência de Jacó, a escada. Você pode também revisar e viver essa experiência ali e desfrutar de toda essa revelação. Mas, pastor Roberto, nosso tempo está terminando, né? O relógio ele não para de rodar, mas eu gostaria de ler um texto e pedir até para você fechar esse episódio e trazer uma palavra para aquele que nos assiste, porque o Evangelho de Mateus, os versos 16 e 17 do capítulo 4, diz assim: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém. Jesus estava dizendo ali ao homem que estava nessa situação, né? A humanidade assentado em trevas, porque o homem sem direção, sem rumo, sem salvação. Essa é a condição do homem, não só daquele tempo, mas ainda hoje, o homem sem Jesus. Mas há uma mensagem, a Bíblia diz, né? Aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Há a luz para o homem. Jesus é a luz do mundo. E Jesus, aquilo que o Senhor tem para a sua vida, é iluminar o seu coração, trazer vida ao seu coração, trazer uma nova direção. Em trevas, o homem está perdido. O homem vive nas trevas, sem direção, sem rumo para onde ir. Se fere, nas trevas o homem se fere, se perde, mas há uma boa nova, né? A luz raiou, Jesus o Salvador. Glória a Deus. Interessante que o texto ele mostra um momento assim, de inércia, né? O homem aprisionado, preso, né? Envolto a escassez de luz, a ausência total de luz, porque trevas é isso, nada mais que isso, é a ausência de luz. Mas quando há essa operação, esse milagre, né? Da mesma maneira que ocorreu com Paulo no caminho de Damasco, o texto ele fecha dizendo assim: desde então começou Jesus a pregar. É importante isso porque essa expressão mostra o seguinte: depois dessa ação, né, de nos retirar do vale da sombra da morte, dessa inércia, nós vamos começar agora a ouvir a voz de Jesus. E ouvir a voz de Jesus é ter uma experiência, é conhecê-lo ainda mais, é a dinâmica da salvação. Então nós encerramos esse episódio dizendo assim: talvez você viveu o verso 16, né? Até hoje, né? Mas hoje Deus escolheu para que você saia, né, dessa situação, você veja essa grande luz, essa tão grande salvação, você tenha uma experiência com Jesus e passe agora a ouvir a voz dele. E o que Jesus, o Senhor Jesus, está dizendo? É chegado o reino dos céus, né? Jesus, ele vai voltar, né? Maranata significa, ora vem Senhor Jesus, né? O rei vai voltar. E ele vai voltar para quê, né? Para resgatar uma igreja e nos levar para a eternidade. E você pode também fazer parte deste povo que um dia estava em trevas, preso, mas que agora caminha com o Senhor para a eternidade. Amém. Amém, pastor Roberto? Amém. Nós queremos nos despedir de todos com a paz do Senhor Jesus e renovar o convite para que você não só assista os episódios do programa Cronologia Bíblica, mas também que possa assistir toda a programação da TV Manaim. Nós temos também o Maranata Play, que é um streaming, você pode assinar e desfrutar de todo o conteúdo que nós temos, né? Para todas as idades, para o seu bebê, para a sua criança, para o seu adolescente, para o jovem, para o adulto, para os mais experientes, né? Para você que ainda não tem uma experiência com Deus, você pode viver essa experiência com o Senhor. Amém. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor a todos.